A história do TikTok, bom, ela é muito, mas muito mais do que só um aplicativo de dança, viu? Na verdade, é uma batalha de altíssimo risco que quase, mas quase mesmo, fez o app sumir dos celulares de todo mundo. Então, vamos mergulhar fundo para entender o que está rolando de verdade por trás dessas telas. E para começar, vamos direto para o momento em que tudo quase acabou de vez. Imagina só, em janeiro de 2025, o TikTok, do nada, simplesmente desapareceu dos Estados Unidos. Sumiu por um tempo. A grande pergunta que fica é: como é que uma coisa dessas pôde acontecer? É que a verdade, gente, é que essa história vai muito, mas muito além dos desafios virais e das trends. O que a gente está vendo aqui é um verdadeiro choque de gigantes. É uma briga que envolve tecnologia de ponta, bilhões e bilhões de dólares e, no fim das contas, o próprio equilíbrio de poder no mundo. Pois é. E no centro de tudo isso, o que a gente tem é um verdadeiro duelo geopolítico. Uma disputa de poder daquela, sabe? Entre os Estados Unidos e a China. Então pensa assim, de um lado está o aplicativo que todo mundo conhece, né? Um fenômeno cultural com desafios, tendências, tudo isso. Agora, do outro lado, a gente tem uma briga muito, muito séria, que acontece lá nos bastidores, nos corredores do poder. Uma briga sobre segurança nacional, sobre influência global. E é exatamente esse contraste que está no coração de toda essa crise. E claro, essa briga política toda não demorou nada para virar uma verdadeira batalha nos tribunais. E foi aí que começou de fato uma contagem regressiva para o fim do aplicativo nos Estados Unidos. Tudo começou com um número: 270. 270 dias. Esse foi o prazo, o ultimato que uma nova lei, aprovada lá em abril de 2024, deu para a ByteDance, que é a empresa chinesa dona do TikTok. A ordem era clara: ou vende as operações nos Estados Unidos, ou o aplicativo seria banido. Simples assim. A partir daí, o relógio começou a correr. E a coisa ficou séria. A ByteDance, junto com um grupo de criadores de conteúdo, correu para a justiça. O argumento deles, que banir o app seria uma baita violação da liberdade de expressão. Só que olha, essa estratégia não deu muito certo. Em dezembro, um tribunal de apelações ficou do lado do governo. A última esperança era a Suprema Corte, mas no dia 17 de janeiro, ela simplesmente se recusou a entrar no caso. Aí já era. O banimento parecia totalmente inevitável. E bem quando tudo parecia perdido, sem saída, a história deu uma virada de 180 graus. Uma reviravolta dramática, sabe? Totalmente inesperada. E vinda de uma fonte que, olha, ninguém imaginava. Sem mais nenhuma carta na manga, sem opções legais e sem nenhuma garantia do governo que estava de saída, o TikTok fez um anúncio drástico. Eles disseram, com todas as letras, que seriam forçados a desligar o serviço nos Estados Unidos na data limite, que era 19 de janeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Chegou o dia, o prazo acabou e o aplicativo começou a sair do ar. Por 14 longas horas, milhões de usuários nos Estados Unidos simplesmente não conseguiam acessar o TikTok. Um apagão total. E aí, no meio desse apagão todo, veio a grande surpresa. Do nada, Donald Trump, que estava prestes a assumir a presidência, faz uma postagem na sua rede social, a Truth Social. Ele pedia para as empresas não deixarem o TikTok cair e prometia que ia emitir uma ordem executiva para estender o prazo. Uma loucura! A resposta do TikTok foi assim, imediata. Com essa garantia pública do Trump na mão, eles foram para o X, o antigo Twitter, e anunciaram: o serviço vai ser restaurado em breve. E dito e feito. Apenas 14 horas depois de sair do ar, o aplicativo estava de volta, funcionando como se nada tivesse acontecido. Essa reviravolta toda, esse drama, nos leva a uma pergunta que é fundamental, né? Afinal, quem é essa empresa tão poderosa que está no centro de toda essa crise? Bom, é hora de falar sobre a ByteDance. A ByteDance não surgiu do nada, de jeito nenhum. Ela foi fundada lá em 2012 e o primeiro grande sucesso deles foi um agregador de notícias na China. Mas a verdadeira jogada de mestre, o pulo do gato, foi comprar o Musical.ly em 2017. Eles pegaram aquela fórmula de vídeos curtinhos com música, deram uma bela refinada com o algoritmo super poderoso deles e pronto, transformaram no fenômeno global que a gente conhece hoje. E o poder da ByteDance, claro, se traduz em números que são, assim, impressionantes. A empresa avaliada em mais de 330 bilhões de dólares. Para ter uma ideia do que isso significa, é mais do que o valor de muitas empresas super famosas e icônicas do mercado de tecnologia. É dinheiro pra caramba. Agora, olha só que interessante essa comparação de receita.
Em 2025, a ByteDance passou a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, de tudo. Virou a maior empresa de mídia social do mundo em faturamento. Isso mostra que a gente não está falando de um concorrente qualquer, não. A gente está falando do novo líder do mercado. E toda essa grana, essa receita gigantesca não serve só para manter o TikTok funcionando. Ela está financiando uma ambição muito, muito maior. E é exatamente isso que nos leva à parte final e talvez a mais crucial de toda essa análise. Porque essa briga toda pelo TikTok, na verdade, esconde uma ambição muito maior da ByteDance. Uma ambição que vai bem além das redes sociais. E para entender essa ambição, a gente precisa conhecer um conceito, a chamada IA de raciocínio, ou Reasoning AI. Não é só sobre uma inteligência artificial que cria imagem ou texto, sabe? Estamos falando de sistemas super avançados, projetados para resolver problemas complexos, para analisar cenários e até para tomar decisões. É, basicamente a próxima grande fronteira da inteligência artificial. E a ByteDance? Bom, eles estão apostando todas as fichas nisso. O plano é investir mais de 12 bilhões de dólares só em infraestrutura para inteligência artificial. Eles estão comprando os chips mais avançados do mercado da NVIDIA e desenvolvendo os próprios modelos de IA para bater de frente com os gigantes como a OpenAI. E aqui a gente vê o que talvez seja a arma secreta deles, o preço. Tokens, para simplificar, são como os pedacinhos de texto que a inteligência artificial processa. E dá para ver claramente aqui, a ByteDance está oferecendo a tecnologia dela por um custo muito, mas muito menor que a concorrência. É uma estratégia super agressiva, sabe? Para inundar o mercado com a tecnologia deles e quem sabe virar um novo padrão. Então, o ponto-chave, o pulo do gato de toda essa história é o seguinte. Todo aquele drama político em torno do TikTok nunca foi só sobre vídeos curtos e dancinhas. Aquilo foi apenas um dos campos de batalha de uma guerra muito maior. Uma disputa global pela liderança na próxima geração da tecnologia. No final das contas, o aplicativo sobreviveu a essa crise toda. Mas a questão de fundo, a questão sobre dados, sobre influência, sobre poder tecnológico, essa continua mais viva do que nunca. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se essa foi só uma batalha, quem ou o que vai ser o alvo do próximo confronto nessa guerra tecnológica que está só começando?